Amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a Bíblia diz, eu creio. Estou aqui na Praça da Castro Alto e nesse momento quero chamar a tua atenção para você que conhece aqui Salvador, sabe que a Praça Castro Alves ela está direcionada a duas mãos importantíssimas que dá sentido ao Campo Grande. Uma é indo e a outra é vindo. No centro existe um triângulo que eu podia chamar também de uma rotatória, onde você vem de Campo Grande, faz a rota e volta para Campo Grande, se esse for o seu objetivo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a Bíblia diz, eu creio. A realidade que eu estou falando pode até alguém tentar usar um versículo isolado para expressar as suas ideias, as suas intenções. Mas eu e você, que estamos examinando a Escritura, querendo um conhecimento aprofundado sobre o assunto, é só pegar o texto e começar a fazer dele uma ligação, linkando uma peça com outra peça. Ou seja, se você encontra escrito no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, você vai encontrar uma palavra lá clara dizendo, sem nenhuma dúvida, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora você vai fazer um link com esse versículo a outra expressão que possa chegar próximo, trazendo a mesma base do entendimento, ou o conhecimento, ou a convicção. E o pilar da nossa confiança no que está escrito é que concordamos com as suas referências. Quem acredita num projeto de salvação trazido por Deus, essa chamamos também de doutrina da salvação, é o que nós pregamos. Nós não pregamos uma vida estável, bem-sucedida na face da terra. Ou seja, se você quer viver uma vida bem-sucedida e estável, corra atrás do seu sonho. Mas se você tiver o interesse de buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas a ti será acrescentada. Então é muito interessante você entender o que você quer diante daquilo que você precisa ter ou também adquirir. Para tirar ou construir um transtorno mediante aquilo que os outros dizem. Nem tudo que se diz você vai combinar com o fato de realidade. Mas uma realidade é específica quando você entende que Jesus Cristo ele prometeu a salvação à sua igreja, ou seja, salvar a sua igreja. Então nós temos referências sombrias lá do Antigo Testamento, como nós temos hoje no Novo Testamento. Então é muito interessante que você vai ver as comparações da maneira como Deus fez. Uma sombrinha, nós temos a promessa que Deus tem com os filhos de Abraão. Fez Deus Abraão, chamando ele pai de uma grande nação. E no contexto histórico nós temos uma referência em que Deus chama ele para fora e manda ele contar a numerosidade das estrelas que havia no céu. Obviamente, naquele período, era um momento que era noite e o céu estava estrelado. Maravilha! Assim como ele não pôde contar, ele vai também não poder contar com os filhos da sua fé. Os filhos que foram representados pela sua fé. Os filhos que criaram vínculo com a sua fé. Puxaram, copiaram a fé de Abraão. Esses são salvos. Na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há uma promessa que diz respeito a todo aquele que nele crê. Não é isso? O que você espera quando você coloca um currículo em uma empresa? A resposta, positiva ou negativa? Se você não tiver importância com o currículo que você colocou na empresa, para você tanto faz como tanto fez. Mas se você tiver esperança nesse emprego, se você tem sonho nesse emprego, se você tem propósito com esse emprego, você espera que a resposta da entrada que você deu no seu currículo
seja objetiva, seja favorável. Não é isso? É assim que nós vivemos, pela fé. Toda a nossa base de estrutura e de andamento é baseia-se em fé. Vou pegar um transporte agora para ir para casa e olha a expressão, vou apanhar o transporte para ir para casa. Essa é minha fé. Mas há um trajeto daqui da Praça Castro Alves até eu chegar no bairro aonde eu moro. E até entrar pelas portas da casa, há um propósito e há uma convicção que isso vai acontecer. Mas existe no meio deste caminho muitas coisas que vão acontecer. E nós precisamos entender isso, que essas coisas não poderão anular a convicção da minha chegada. Vai acontecer, posso até não chegar em casa, mas dormirei no Senhor na certeza da minha chegada em glória com o Senhor e a sua casa. A Bíblia promete de maneira extraordinária, Deus promete, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele viria buscar a sua igreja. Essa é uma herança maravilhosa. A mulher representa a igreja, o homem representa a Cristo, pastor da igreja. Interessante isso. Falar de corrupção entre o gênero feminino e masculino, é claro, mas nós vamos ver que também tem muitas igrejas também que já perderam essa essência e já não é mais a mesma. Entende? Podemos entender que a Eva, ela fez uma coisa que não deveria fazer. Ela olhou as oportunidades que lhe trazia conhecimento. Ela não se preocupou. Há um hino que estão cantando ainda, da harpa cristã, o 169, que diz, longe do Senhor eu andava. E quando você anda longe do Senhor, você não pensa nas traduções das coisas. Você volta, você se encontra e se depara com quem? Uma promessa que nos diz respeito a uma salvação convicta. Agora nós pensamos na condenação, pensamos na corrupção. Hoje nós tomamos toda a prudência para não perder o vínculo dessa promessa. Só cabe a você. Se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia não diz, achismo não me faz sentido. Se a Bíblia diz de um texto, ele é isolado, eu vou analisar. Alguém usa para falar alguma coisa. Eu citei alguns, usei um texto do louvor e falei de texto bíblico. Mas eu estou falando de promessa que está recheada na Bíblia. Promessa feita a Deus a Abraão, fez Deus aos seus servos. Promessa feita à igreja, Deus fez aos seus servos. E Jesus Cristo, o Senhor, veio assim como uma serpente foi levantada diante daquela calamidade de enfermidade, que estavam todos eles, aqueles que blasfemaram, aqueles que fizeram o que não deveria fazer, aceitaram o que não era para aceitar, concordaram com o que não era para concordar. O que aconteceu? Ficaram todos eles com problemas graves. Mas estendeu Moisés uma serpente de bronze, e aqueles que olhassem para ela, teriam o quê? A sua cura. Mas tinham que crer. Eu acho que não bastava tão somente. Quantos ali entre Moisés não acreditaram nessa promessa? E todo aquele que olhar para Jesus Cristo, o autor e o consumador da sua fé, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Então o que é que temos que fazer? Crer ou não crer? Aceitar ou não aceitar? Aí é com você agora, tá certo? Forte abraço, Deus abençoe, nós juntos. E se a Bíblia diz, fale comigo, se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia não diz, estou fora. Tchau.